2 Samuel capítulo 23. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Versículo 8. 23, versículo 8. Diz assim na minha tradução: eis que estes são os nomes dos valentes que estavam com Davi. 2 Samuel capítulo 23, versículo 8. E José e Bacebete. Como está na sua Bíblia aí? Esse aqui era um monstro, tá? Jabezão. Jabezão. Isso, eu gosto de Jabezão. Esse aqui era um monstro, esse homem aqui. Monstro que eu digo, não bicho, mas era um monstro. Você vai ver quem é esse homem aqui. Dá uma olhada. O Jabezão, o Taquemonita, que é ele, né? Este era o principal do que? Na minha casa, os 3, né? Foi ele quem matou quantos? Foi 200 homens. Como está na sua tradução? Pelo amor de Deus. Matou numa mesma batalha. Como que um homem sozinho consegue matar 800? Gente, homem desse? É gente diferente, amém? Amém? Glória a Deus. Eu vou dizer, respondeu legal. Como consegue sozinho com a lança, né? Não foi com a queixada de jumento, né? Que é o caso de coisa. Não foi com a queixada, foi com a lança. Esse tal. Com a lança. Depois dele, o 9. Era o quê? Filho de Dodô, filho de Aion, Aoi, como que é na minha cara? Aoita. Na minha tem o Ita, tirado aqui. Aoi, um dos 3 heróis que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus que se haviam reunido lá para a batalha. Enquanto os homens de Israel se retiravam, então ele se levantou e feriu os filisteus até sua mão ficar cansada e ficar pegada à espada. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, e o povo voltou para junto de Eleazar apenas para tomar o despojo. Depois dele era quem? Filho de Agé, o Ararita. Os filisteus se haviam reunido em Lei, onde havia um campo cheio de lentilhas, e o povo fugiu diante dos filisteus. Então ele se colocou no meio daquele campo, o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor realizou um grande amém. E 3 dos 30 cabeças desceram no tempo da colheita e foram ter com Davi a caverna de Adulão, e a tropa dos filisteus acamparam no vale de Refaim. Então Davi estava no lugar forte, a guarnição dos filisteus estava em Belém, e Davi teve o despojo, ou melhor, o desejo, e disse: quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então aqueles 3 heróis, rompendo o acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém e a trouxe a Davi. Porém ele não quis bebê-la, mas a derramou perante o Senhor. Até aqui, diga-se: Senhor Jesus, estamos nessa reunião, e que a tua palavra e o teu Espírito possam falar, levantar um exército capaz, valente, destemido. Faça oração aí agora, por favor, em o nome do Senhor Jesus. Faça sua oração. Faça oração aí, em o nome do Senhor Jesus. Pai das luzes, estamos diante do Senhor e queremos tua voz, nosso Espírito, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Olha, eu estive buscando a Deus e orei a Deus, Deus quer da gente, e Deus me deu essa palavra para um exército que Ele quer levantar. Amém? Um exército de pessoas diferentes. Não é todo exército que tem um guerreiro que mata 800 de uma vez, é? Judeu aí, é? Não é todo o exército que tem um homem que pega a espada e fala: eu vou lutar, enquanto eu não exterminar os meus inimigos, eu não saio daqui. Ele lutou
E lutou, e lutou, e lutou, e lutou, e lutou, até que a espada ficou o quê? Tanta força que aquele homem fez, tanto que ele lutou e venceu. E depois os outros vieram só para festejar, para pegar o despojo. Despojo, sabe o que é despojo? É a sobra do que sobrou. O exército ia e se acampava. Levava um monte de coisas, levava comida, levava camelo, levava riqueza, levava coisas que eles tinham conquistado de outras pessoas. Então, quando eles perdiam a guerra, os que ganhavam a guerra, ficavam com tudo aquilo. E tudo aquilo era o nome do quê? Dava o nome do quê? Despojo. Então, aquele homem sozinho lutou com aquele exército e prevaleceu. E os demais vieram só para desfrutar dos despojos. É todo o exército que tem homens desses? Fala de um homem chamado Samar. Samar era um outro valente. Você sabe quanto custa lentilha? Lentilha é mais barato que feijão. É mais barato que arroz. Lentilha, ela é barata. Vai comprar 1 quilo de lentilha, ela é barata, não tem muito valor a lentilha. Mas Samar valorizava o que Deus tinha dado para ele. Pode não ter valor comercial para ninguém, mas para ele tinha muito o quê? Foi o que Deus me deu? Foi isso que Deus me deu? Esse campo de lentilha que é insignificante para todo mundo, Deus me deu? Para mim é o ouro mais valoroso da face da terra. Então, quando os inimigos vieram, que eram os inimigos poderosos da época, os filisteus, quando vieram, muitos correram. Samar falou: aqui não, aqui jamais. Aqui o quê? Jamais. Aqui não, eu vou lutar. E eles vieram, e Samar lutou pelo aqui, a favor daquilo que era dele. As pessoas têm que lutar mais pelo aquilo que Deus deu para elas. Tem que lutar mais, muito mais. E ele lutou. Deus desceu e operou um grande milagre naquele dia, que os inimigos fugiram, sangue foi derramado, mas o que Deus deu para ele, ele segurou até o final. Ele valorizou o que Deus deu para ele. Outros, Davi estava no meio da batalha e estava cercado por um exército poderoso, o mesmo exército poderoso, de homens que queriam arrancar a cabeça dos valentes de Davi. E Davi estava ali com muita sede, e ele disse o seguinte, cansado, preocupado, bolando estratégia, e ele respirou fundo e disse: quem me dera eu de beber da água da cisterna lá de Belém. Aqueles soldados, os valentes de Davi, quando ouviram isso, falaram: não, vamos pegar água para ele, vamos pegar água. Mas vocês são loucos, vai passar. Os caras lá são perigosos, são fortemente armados. Eles não ouviram ninguém, passaram no meio do arraial. Os homens eram doidos, os caras eram doidos, e sumiram. Daqui a pouco eles: peguei água. Davi falou: não acredito no negócio dele. Você não está com sede? Não quer aquela água? Foi aquela água que nós pegamos. Davi falou: essa água é tão importante para mim, você não imagina a importância que tem essa água para mim. É tão importante, é o maior tesouro que eu ganhei. Por isso eu não sou nem digno de beber. Eu vou oferecer essa água para o meu Deus. Ele deu de oferta para ele. Ele estava com vontade de beber, ele deu de oferta. Este era o espírito daqueles homens. Esse é o espírito deles. Nenhum rei em Israel, nem Salomão, nenhum rei em Israel foi tão abençoado, tão honrado como o rei Davi. Quando Jesus entra na cidade, tinha um cego. Tinha um quê? Cego. Tinha um cego. E o cego ouviu falar que Jesus tinha feito muitos milagres, tinha feito coisas extraordinárias. O cego
chegou e, para chamar a atenção de Jesus, quais eram as palavras que ele usava? Você lembra? Filho de quem? Davi. Jesus era filho de Davi? Por que ele usou essa palavra? Porque a maneira de eu honrar alguém era chamá-lo de filho de Davi. Era falado: eu reconheço que tu és filho de Davi. Porque Davi foi tão honrado de ser chamado de filho de Davi. É falar: ó, não tem outra maneira de honrar o homem. Então eu quero honrar alguém, vou chamar de quê? Filho de Davi. Tem misericórdia de mim. Jesus parou, falou: opa, falou Davi? Você falou Davi? Traz ele aqui. Traz ele aqui. Agora, o que eu quero abordar com vocês, até escrevi algumas coisas que eu quero abordar com vocês. O que levou Davi a ser quem foi? O que Davi foi bem sucedido em tudo que ele fazia? E eu, estudando com eles aqui, nós chegamos a uma conclusão: que ninguém faz nada sozinho. Eu falei o quê? Ninguém faz nada sozinho. Você faz sozinho? A vida sozinho não tem graça. Tem? Todo mundo depende de todos nós. Primeiro, Davi, ele tinha um coração voltado para quem? Ele adorava a Deus mesmo quando ninguém estava vendo. Ontem Deus usou David aqui para falar: sai de trás da malhada. Davi apacentava as ovelhas do pai dele, e eram poucas, a Bíblia diz poucas ovelhas, e ali ele estava adorando a quem? A Deus, salmodiando a Deus, escrevendo salmos, adorava a Deus no mais puro coração. Esse era o verdadeiro adorador. Então Deus achou ele, porque ele era um verdadeiro adorador, sem esperar ninguém, sem olhar para ninguém. Eu estou adorando a quem? A Deus. Deus o achou lá, primeiro. Segundo, Davi manteve um coração puro diante de quem? Diante de Deus. Ele manteve o coração puro. Ele foi o homem segundo o coração de quem? De Deus. Quando Davi caiu em pecado, ele foi diferente do rei Saul. O rei, que era o rei também, o rei Saul, caiu em pecado. Quando o profeta foi confrontar o rei disse assim: pelo amor de Deus, não tire de mim o reino. E ele disse: o reino já foi tirado. E o profeta, o rei, chegou a rasgar as roupas do profeta e falou: não arranca de mim o reino. Deus já tirou, ele achou melhor do que você. Ele chorou pelo rei. Quando Davi caiu em fraqueza, que um profeta foi na casa de Davi e falou para Davi, através de parábolas, mas falou a verdade para Davi, a reação de Davi foi esta: ele se humilhou, Salmo 51 diz, e ele disse assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, ou Espírito Santo. Veja a diferença. Davi e Saul, um estava preocupado com status, o outro estava preocupado com uma vida voltada para Deus. Então Davi foi o rei e é mais honrado de todo o Israel. Diga glória a Deus. Nos dias de hoje não ouço falar mal de Davi, que nem aconteceu com um pastor que falou umas bobagens, né, de Davi e caiu, não consegue se levantar até hoje. Ele se levanta hoje nas custas dos outros, né? Que ele põe uns vídeos na internet falando mal do Silas Malafaia, falando mal de outro e outro. É a maneira de, aí coloca assim: pastor fulano fala mal do Malafaia, todo mundo quer ter. Aí o Malafaia falou assim: está tentando se levantar nas minhas? Falou: mas eu não vou dar ibope para cachorro morto, porque morreu. Falou do ungido de Deus. Se não se arrepender, para Deus todos estão vivos. Jesus falou assim: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Aí ele fala: ora, Deus não é Deus de mortos, mas é Deus dos
vivos. Porque para Deus todos estão vivos. Diga glória a Deus. Todos estão vivos. Então Davi foi muito abençoado. Diga assim, foi muito abençoado. Qual foi o sucesso de Davi? Diga assim, a sua equipe. A sua o quê? De novo, a sua equipe. Diga assim, equipe de Davi. Você leu os nomes ali? Quem leu os nomes? Você leu comigo ali os nomes? Ele tinha homens que eram competentes. Que eram o quê? Que eram fortes. Que eram o quê? Que eram valentes. Que eram capazes. Que acreditavam. Essa é a equipe de Davi. Davi estava com sede. Os homens dele foram capazes do quê? Mas buscar qualquer um pode buscar. Agora se de sede levaram água. Qualquer um pode fazer água? Pode ou não pode? E eles não foram buscar água também? Mas foi uma água diferente. Foi assim? Ajudeu aí, foi assim? Foi ou não foi? Essa foi a equipe de Davi. Uma equipe que estava disposta a até morrer por Davi e pelo reino. Está entendendo o espírito? A equipe estava disposta a fazer o quê? Ajuda aí, tá? Morrer. A favor de quem? E mais de quem? Do rei. Esse ato desses homens saírem do meio do arraial significava o quê? Que eles estavam colocando a cabeça deles a risco? Será que é isso? Por causa de quem? Um dia falaram mal de Davi. Presta atenção. Falaram mal de quem? Davi. Um dia falaram mal de Davi. Joabe, diga assim, Joabe. Joabe é um dos homens mais fortes que já existiu aqui nesse mundo. É um dos mais fortes, Joabe. Você fica assistindo aquele filme, tem um filme que é o Gladiador, é esse? É forte ele, não é? Ele não aguentava com Joabe. Do vale tudo aí, ele não aguentava. Joabe era um dos mais fortes, é o caso de Jabezão. Eram homens que não era comum. Davi se tornou rei entre eles, e primeiro de todos, Davi se tornou só por um fator. Por dois fatores. Primeiro, Deus o chamou. Primeiro o quê? E o segundo, que ele foi o único que não tinha porte físico, mas que topou encarar o gigante. Todos os outros eram fortes, mas o gigante era mais. E eles usaram a razão. E Davi usou a fé. E Davi falou, agora eu vou enfrentar. O Jabezão não teve coragem, Joabe não teve coragem, nem o outro teve coragem. Mas Davi falou, eu não tenho, mas o meu Deus tem, ele vai me usar. Porque ele está afrontando Israel. E Israel é lugar santo, é lugar do nosso Deus. É o lugar que Deus escolheu. Então eu vou. Quando Davi foi, ali veio a honra de Davi. E aí, os fortes, os valentes, os competentes, começaram a falar assim, esse rapaz tem um espírito excelente. Glória a Deus. E muitos ficaram com inveja dele. Até o rei ficou com inveja. E o rei tentou matá-lo várias vezes. Mas Davi, ele era um espírito tão excelente, que sobretudo ele guardou o coração dele. Que alguém quer te matar, se você souber que alguém quer te matar, você já fica olhando para as pessoas diferentes. Isso é natural. Se você souber que alguém falou mal de você, você já fica chateado. Sim ou não? Se você descobre que alguém da igreja falou mal de você, que alguém vai na casa e começa a falar o seu nome, que alguém vai no sei na onde e fala, como você fica? Mal. E se você souber que alguém quer te matar, você fica pior. Mas Davi guardou o coração dele. E um dia falaram, Davi, agora é sua chance, mata ele. Davi falou, ai de mim se de reconhecer. A pessoa pode não valer nada, mas se ela é ungida de Deus, é Deus que vai se aceitar com ela, não eu. Glória a Deus. Então, Davi investiu, Deus investiu em Davi. Davi guardou o coração dele. E Davi acreditou nas pessoas. Ele acreditou nas pessoas, porque agora ele ia levantar um exército. Então ele acreditou nas pessoas feridas, nas pessoas que tinham a casa destruída pelos inimigos. Ele pegou os revoltados. Quem está revoltado não aceita. Eu sou revoltado, eu quero. Então eles se submeteram à liderança de quem? De Davi.
Diga glória a Deus. Submeter a liderança de Davi. Então Davi, através de Deus, passou o Espírito para eles, e eles se aperfeiçoaram. Está escrito na Bíblia que Davi tinha uma equipe, os atiradores de elite. Você vê que hoje Israel é pequeno, não é? Israel é menor que o estado do Brasil, do que um dos estados que é Sergipe, né? É menor que Sergipe, mas é temido e respeitado. Entendeu? O exército de Israel é um exército que põe, todo mundo tem medo, as estratégias deles são tremendas. Eles vão em lugares, dar cursos de estratégia de guerra, de armamento de guerra. E onde começou isso? Começou lá. Davi investiu, Davi tinha uma equipe de atiradores que está escrito que longe, uma distância muito longa, os seus soldados acertavam um fio de cabelo, com a funda, né? Só que o interessante é que eles acertaram com a mão esquerda. Imagina que eles não faziam com a mão direita. Era uma equipe bem preparada. Com isso Davi foi montando um exército. Então ele teve a sabedoria de Deus de colocar cada um no seu lugar certo, e cada um teve a liberdade de montar uma equipe forte. Com essa equipe, aonde Davi ia, Deus estava com ele, a equipe era capaz e eles conquistavam. Diga glória a Deus. Vai entender o Espírito. Vai entender o Espírito. Então teve muitas vezes, você vai ler na Bíblia, muitas conquistas de Davi, Davi nem lá pisou. Joabe ia na frente, e com esses gigantes Davi não ia muitas vezes, e Joabe conquistava, então agora vamos pegar a bandeira e vamos ficar aqui, mas chama o rei Davi para que ele não me proclame rei, porque o homem que Deus quer usar foi Davi, honrar foi Davi. Vamos honrar. E Davi ia com toda humildade e honrar. Diga glória a Deus. Eu estava falando do rapaz que quis apedrejar Davi, falou mal de Davi, quis apedrejá-lo. Aí o Joabe falou para o rei. O rei estava com a touca assim, com o gorro assim, andando, e o cara começou a jogar pedra no rei. E Joabe falou assim: rei, me dá autorização, porque se o senhor me dá autorização, eu arranco a cabeça dele na hora. E o rei falou: calma, jovem, calma, jovem. O meu próprio filho tem falado mal de mim, imagine isso. Que o próprio filho deixou Satanás entrar com a rebeldia. Porque tem hora de Deus te exaltar. Não queira quebrar a etapa. E o filho viu Deus exaltando o rei, Deus não proclamando como rei. O filho quis se exaltar, porque o filho era bonito, era forte, era etc. Ele deixou o Satanás entrar no coração dele. Depois ele pagou o preço muito alto. É o Absalão, que era um homem muito bonito. A Bíblia diz que era um dos homens mais bonitos que já teve no mundo. Foi o Absalão, né? Que era muito belo, mas por dentro ele estava muito sujo. Por isso Deus falou: não vejo como vê, mas eu vejo o coração, porque é lá dentro que eu vejo a luta que nós temos dia após dia para a gente se policiar. Então Davi investiu tudo nos líderes. Vamos dar uma parada aqui e vamos falar para o dia de hoje. Davi não existe mais entre nós. Existe entre nós, existe o nome dele, as obras dele, mas ele já está com Deus. Sim ou não? Está com Deus. A história hoje é nossa. A vez agora é a nossa vez. Sim ou não? Sim. Agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. Qualquer membro de qualquer igreja que o pastor não for querido e amado pelos obreiros, pelos líderes e pelos componentes da igreja, não vai crescer, não vai dar certo, não vai chegar em canto nenhum. Você pode ficar rodando, não vai. Muitos reis passaram por Israel, mas nem todos foram queridos como ele. No reino de Deus, se os líderes, se os componentes de grupos, se os que participam não honrar o pastor, não acreditar que ele é ungido de Deus, que ele foi escolhido por Deus, e se
se não defendê-lo, não amá-lo, não caminhar junto, cedo ou tarde, esta pessoa vai dividir opiniões dentro da igreja. Cedo ou tarde, esta pessoa vai sair da igreja. Porque à medida que Deus vai honrando a igreja, vai incomodando a pessoa. À medida que a igreja vai crescendo e que vai vindo pessoas, a pessoa que não caminha junto, que não está na mesma pegada, no mesmo espírito, na mesma fé, vai deixando nascer um espírito diferente. Então ela vai falar mal. Então ela vai falar: o pastor fez tal coisa, eu não concordo. Eu não concordo com aquela direção. Porque ela não ama o pastor. Você não fala mal de quem você ama. Só se for uma pessoa que não vale nada, né? Você vai falar mal da sua mãe, fala mal do seu filho. Vai? Você vai falar mal. Só não sei que você vai poder falar mal do seu filho. Você fala mal do filho, quanto mais de filho. Você fala mal, entendeu? Então, você vai defender. Então, quem ama, se entrega. E no reino de Deus, na obra de Deus, se você não vê o pastor como ungido de Deus, como alguém que Deus escolheu para te orientar, para passar visão para você, se você não vê ele como ungido de Deus, cedo ou tarde você sai. Cedo ou tarde você divide opiniões. Cedo ou tarde você se frustra. Cedo ou tarde acontece. Então, para que você cresça, que eu acredito que Deus não chamou ninguém para ficar lá embaixo. Deus chamou você para crescer, para ser um pastor, para ser uma pastora, para arrebentar. Deus chamou você para coisa grande. Mas para que isso aconteça, o primeiro passo é você vestir a camisa de um guerreiro, de uma guerreira. Vestir a camisa. É falar: peraí, Deus me chamou, eu vou vestir essa camisa. Eu vou fazer por onde? Eu vou defender o meu pastor, eu vou defender a minha igreja. O pastor representa Davi, a igreja representa Israel. Eu vou defender. Peraí, não vai falar mal da minha igreja não, porque você está falando mal da minha igreja. Por que você está criticando o meu pastor? Não aceite isso não. Isso aí é ser guerreiro. São pessoas que têm espírito. São pessoas que têm espírito. São pessoas que entendem, pessoas que querem crescer. Peraí, não concordo não, está errado isso aí. Como? Não entendi. Não entendi. Uma pessoa falou assim, eu acabei de fazer uma reunião séria aqui na igreja, e a pessoa falou assim depois: o pastor Nelson vai punir o João não. O João é amigo do pastor Nelson, é amigo do bispo. Acabou de sair da reunião com esse espírito. Acabou de sair, mas olha o espírito da pessoa. Então cresce, divide opiniões, sai falando pelos cotovelos. Não vai. Então eu falei para você quebrar um saculeiro. Se você não estiver nesse espírito, nessa fé, então você tem que falar: a Deus, é um canto para mim ficar. Para você chegar aqui, por quantas igrejas você passa? Sim, não, sabe? Eu estou sentando com você, porque se você não sair cedo, você vai sair tarde, meu cara. Se você não estiver junto comigo nesse espírito, cedo ou tarde você vai sair, você vai se sentir incomodado. Você vai sentir. Então, se você orar, Deus vai te abençoar. Porque você tem que vestir a camisa. Por isso que Deus falou assim para Gideão: ó, Gideão, tem muita gente. Deus quis dizer o seguinte: elimina quem não está com você. Mas vai ficar pouco, era 32 mil pessoas, é muita gente. Deus falou: elimina. Eliminou de cara 22 mil pessoas. Quando um pastor ou um líder vê tanta gente saindo, dá um desespero. Dá um desespero. Meu Deus, o povo está sumindo, os líderes estão indo embora, está todo mundo saindo. Dá um desespero. Mas Deus fala: esse é o meu pente fino. Porque você vai crescer a partir do momento que todos forem um só. Amém. O próprio Deus falou lá no céu: vamos e desçamos para confundir a língua deles, porque se eles falarem a mesma linguagem, ninguém vai segurá-los. Você já ouviu falar na igreja de Deus e Amor? Quem já ouviu falar? Honestamente falando, a Deus e Amor, nos dias de hoje, ela não tem nada para crescer.
as interpretações. Todos estão no nome, estão numa reunião de obreiros, só para você entender. Ela não tem nada, nenhum atributo assim. Crescer por quê? Quem conhece um pouco a Bíblia vê quantos erros doutrinários. Doutrinários, você conhece muito a Bíblia não? Quanto interpretação, não? Você conhece, como você vê, eles não são hereges, é uma igreja de Deus mesmo, são igreja de Deus. Mas a interpretação, só misericórdia. Isso vai ver na palavra. Mas eles estão crescendo e para de crescer. A Congregação Cristã do Brasil, já ouviu falar? Você já viu o programa de rádio deles? O programa de televisão? Você já viu eles evangelizar? Você já viu alguém batendo na porta evangelizando? Espero que você não para, né? Já viu evangelizando? Doutrinariamente também, né? Meu pensamento não. Bíblia, doutrina bíblica. Deixa demais a desejar. Por que cresce? Já ouviu falar numa igrejinha que tem, que é a Igreja Universal? Pequenininha, já ouviu falar? Por que cresce? Porque quando você liga o programa de rádio, você liga o programa de televisão, logo você sabe de que igreja está se tratando. Concorda com isso? Não? Ouvintes, venham participar. Quem escuta sabe de que igreja eu estou falando. Você entende o Espírito? Por que cresce? Porque Deus falou que cresce. Pode ser até outra pessoa pregando. Hã? Pode ser até outra pessoa pregando, mas sabe que tem uma facção. Tem o quê? facção. Que chama os irmãos, que na verdade são os irmãos. Já ouviu falar? Pararam um bairro lá perto da igreja que eu fui lá pregar no Ilhéus, e fiquei sabendo que fecharam o bairro lá, porque foi fazer um tribunal. Por causa dos tiros que deram lá, deram uns tiros lá. Não tinha fogos comemorando nossa presença, só deram uns tiros lá. E aí, como chamava o comando deles lá? A torre ficou sabendo e foi lá. Por que cresce? Por que tem religião que cresce? TJ, por exemplo, TJ está crescendo, não tem o Espírito Santo, está crescendo, não está? Sim ou não? Por que cresce? Por que as torcidas de futebol crescem? Por quê? Por que cresce? Porque eles entendem a visão do líder. Porque eles estão junto com o líder. Porque eles estão caminhando junto. Muitos líderes estão dentro da cadeia. Então, tem mais autoridade que o presidente da República. De dentro da cadeia. O líder falou: eu quero todas as crianças cedo em casa. Eu quero a família, o marido sai da porta do bar, vai todo o marido ficar junto com as esposas. Eu quero a polícia na rua. Ligou. 8 horas da noite, não tinha mais ninguém na rua. As crianças tudo na rua, os bares tudo fechado. Sim ou não? Ajuda aí, você acompanhou isso aí? Sim ou não? Só eu estava na rua, às 10h30 da noite, só eu estava na rua, e a polícia, eu fui levar uma pessoa, acabou, me leva lá em Guaianazes, levei, estava tão feliz que até me perdi na quebrada. Não vi um carro na rua, um carro, meu coração nunca bateu tão forte. Como que pode um negócio desse? Uma pessoa fala de dentro da cadeia e consegue fazer o que o presidente da República não consegue. Foi assim ou não foi? As crianças foram mais cedo para casa, os bares fechou. A mulher está tentando 10 anos, mas o marido chegar em casa, não consegue? Um telefonema, o marido nem pagou, vai sair hoje não, bem. Não, hoje estou com vontade de ficar aqui em casa. Nem aula teve. Nem aula teve. A mulher está tentando voltar faz tempão. Não consegue. Um telefonema. Deixa eu ver. O que é isso? Uma linguagem. O líder falou. Os sujos do mais lá embaixo tem que obedecer. É por aí? E na igreja? Jesus falou assim: o reino dividido contra si não subsistirá. Não tem duas palavras. O cara falou isso, eu não concordo. Está errado, meu filho. É pau. É pau. É pedra. É pedra. É por aqui, é por aqui. Porque na igreja, muita gente quer opinar, muita gente quer falar, muita gente quer não sei o quê, e o reino não cresce. O reino não cresce. E se você quiser ficar no reino pequeno, o problema é seu. Me deixa passar. Não impeça.
porque eu quero avançar para a glória de Deus. E se você quer avançar, dê a mão e vamos embora. Dê a mão e vamos embora. Vamos passar, vamos pegar os fiados. Vamos libertar o povo. Vamos ajudar quem sofre. Vamos entrar nos lugares mais sofridos. Mas para isso, esta equipe tem que ser um exército de primeiro escalão. Quem está na fé, diga eu estou na fé. Tem que ser um exército o quê? Tem que ser um exército. Por que acabaram o problema do Rio de Janeiro? Não com problema. Por que entraram lá? Porque alguém teve uma visão e os outros o quê? Acreditaram na visão. Diga, você acreditaram na visão. Você está crendo na visão da sua igreja? Está crendo? Está junto? Está na fé? Pastor, eu não estou na fé. Mês que vem vai ter outra reunião. Você não precisa vir. Você não precisa vir. O seu nome está lá, eu estou sabendo. Você não vinha, eu já entendi tudo. Já entendi tudo. Porque quem está é para arregaçar as mãos. Para arrebentar. Diga assim, em nome do Senhor Jesus. Fica de pé um pouquinho no seu lugar, por favor. Descanse, cansado. Você está aqui, está de noite.